Já parou para pensar que raramente nos perguntamos como é que será que anda a saúde dos nossos ossos? É comum a gente se dar conta disso só quando sofremos alguma fratura. É fundamental que, ao envelhecer, saibamos cuidar muito mais para não quebrar. Quando fazer a densitometria óssea? Quais nutrientes não podem faltar na dieta? E se tiver o diagnóstico de osteoporose, o que fazer? Para nos esclarecer sobre medidas de prevenção e para evitar quedas, fraturas e complicações, no estúdio, a doutora Pérola Grimberg-Plappler, fisiatra, diretora de Medicina Física e Reabilitação do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e o doutor Alexandre Stivanin, ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e do Hospital Samaritano e também da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. É um prazer tê-los aqui comigo hoje no estúdio. Igualmente, o prazer é nosso. O prazer é nosso. Muito obrigado pelo convite. Então, raramente, não é mesmo? A gente não fala, puxa vida, será que meus ossos estão bem? Os nossos ossos também envelhecem, também devem ser melhor cuidados com a idade, com a avançada idade? Seguramente, Lina, a gente vai envelhecendo como um todo. E é muito interessante que quando você tem uma imagem do indivíduo idoso, o que você vê é exatamente um indivíduo de bengalinha. Por quê? Porque é o sistema músculo-esquelético que acaba sendo acometido. O que é o sistema músculo-esquelético? Ossos, músculos e as articulações e as juntas. Então, as três vão degenerando. E a osteoporose é exatamente o que acontece com os ossos. Os ossos vão ficando cada vez mais frágeis e eles podem se quebrar com pequenos traumas. Isso é um grande problema, porque as pessoas realmente acabam se quebrando. Se não quebrasse, não teria grandes problemas. Mas o fato das pessoas se quebrarem acaba fazendo com que elas tenham uma qualidade de vida pior e com que elas morram muito mais cedo por causa de uma fratura, principalmente de quadril, não é isso? Principalmente as complicações decorrentes do trauma, né? Que é a embolia, depende bastante do resultado que a gente vai ter dessa fratura, entendeu? Então, assim, quanto mais cedo operar, então a gente consegue diminuir. Mas a chave da questão é a gente tentar prevenir essas fraturas. Até porque, quer dizer, nós estamos falando que tipo de fratura que são mais comuns na osteoporose? A gente pode falar, uma das fraturas mais comuns é a fratura do quadril, que está associada a uma quantidade importante de óbito, as fraturas do punho e fraturas de acunhamento da coluna lombar, são as mais frequentes. Sabe que eu vi uma explicação muito legal a respeito dessas fraturas, né? Por que o indivíduo, a mulher jovem, quebra o punho aos 50 anos de idade e quebra o quadril aos 60, 70, 80 anos de idade? Então, a explicação é assim, com 50 anos de idade, as mulheres são muito ágeis, então elas estão andando, tão rápidas e tal, elas acabam caindo, se projetando para frente, na hora que elas caem, elas batem o punho no chão e com isso elas se quebram. E com 60, 70, 60 não, porque 60 ainda é muito jovem, mas com 70, 80 anos de idade, o que acontece é que as pessoas desabam e nesse desabamento elas caem em cima do quadril e por isso elas quebram o quadril. Muitas Achei essa vezes explicação muito legal. Muitas vezes elas quebram, daí elas caem. Então, na verdade, tem a insuficiência óssea. Ela vai lá, ela fratura, ela vai para o chão. Não é que ela tropeçou e quebrou, não teve trauma de energia cinética. Ela fratura espontânea mesmo pela osteoporose. O osso gosta de alguns movimentos, mas não gosta de outros. Então, ele gosta, por exemplo, de impacto, que é uma das coisas que ajuda a fazer o osso. E ajuda a prevenir também a perda óssea, né? Musculação, então, é um movimento de um pouco de flexão desse osso. Na hora que ele comprime ou contrai um músculo, o músculo puxa o osso, ele faz um leve movimento, então isso o osso gosta, mas o osso não gosta de rotação. Então, aquela velhinha que tem uma osteoporose muito importante, que está de pé e vai virar para falar com alguém e ela vira em cima da perna, o osso quebra. E aí que acontece o que ele falou, que ela cai e quebra. Mas quebra e cai, desculpa, antes ela quebra, depois ela cai. Exatamente. Mas nesse tipo de caso, significa que a doença está bem avançada. Sim. Exatamente. Mas o que é? A osteoporose muitas vezes não dá muitos sintomas clínicos. Então, muitas vezes a pessoa não sabe que tem osteoporose. Então, daí o primeiro contato com ela, com a doença, é através de uma fratura. De uma fratura, assim, muito mais séria. Em geral, nós formamos osso, portanto, um tecido super vivo, pelo que vocês estão falando, né? Durante a infância, adolescência, como é que esse processo, quando é que a gente começa a perder massa óssea? A gente começa a formar dentro do útero, você já começa a formar a sua massa óssea.
Na infância e na adolescência é quando você mais consegue formar massa óssea. O pico de massa óssea se dá mais ou menos por volta dos 20 e poucos anos de idade. Exatamente. Que é quando você, teoricamente, para de crescer. E depois disso, as mulheres, dos 20 e poucos anos de idade até uns 40, 45 anos, que é quando elas entram na menopausa, elas têm uma certa estabilidade desse esqueleto. Apesar de que dizem que a partir dos 30 você já começa a perder um pouquinho. E na menopausa, a menopausa e a natureza acaba sendo meio inimiga da mulher, porque aí ela perde o hormônio estrógeno e aí ela começa a perder muito mais osso do que ela consegue formar. E aí desenvolve com muito mais velocidade. O próprio desequilíbrio do estrógeno, isso que você falou, ele altera esse equilíbrio dinâmico entre a formação e a reabsorção óssea. Tá. Então, elas pioram muito depois da menopausa. E a natureza, isso que eu ia comentar, que a natureza é muito boazinha com os homens. Então, os homens, eles não têm o que as mulheres têm, que é aquela menopausa, aquela perda rápida da massa óssea. Eles vão perdendo a testosterona muito lentamente. E por isso os homens começam a ter osteoporose muito mais tarde do que as mulheres. Muitas vezes não tem também. Muitas vezes não tem. E se quebram muito mais tarde também, quando eles começam a quebrar. A falta de vantagem disso é que quando o homem quebra, ele já quebra numa fase muito mais tardia. E eles morrem mais quando quebram do que as mulheres quando quebram. Porque eles já morrem quando eles já têm uma série de outras doenças associadas. E aí acaba sendo mais complicado para eles. Entendi. Então, tem vantagens e desvantagens. Não dá só para reclamar da natureza. Algumas vantagens a gente ainda tem. Agora, vamos falar de prevenção? Vamos falar. Como é que a gente previne a osteoporose? Então, tem que saber que a prevenção começa desde a infância. Então, assim, aquela criança que não faz esporte, que é sedentária, que fica às vezes no videogame, pode ter problema lá na frente. Então, já começa a ter alguns esportes de impacto, de fortalecimento, desde a infância até o pico de formação da massa óssea, né? Já vai até os 25, 30 anos e depois tem aquela estabilidade. Então, assim, é importante a noção dos pais, o conhecimento sobre o ciclo, né, da formação óssea para colocar essas crianças para fazer algum esporte, para fazer alguma atividade um pouco de impacto na infância, prevenindo isso no futuro. E não esquecer da alimentação, que é fundamental. Tá. Então, alimentos ricos em cálcio, principalmente leite e derivados do leite, são fundamentais. E a história do cálcio é muito interessante. Você precisa do cálcio para o seu músculo contrair, para o seu coração bater, para uma série de atividades você precisa de cálcio. Se você não ingere o cálcio, esse cálcio vai ficando baixo no sangue. E ele não pode ficar baixo no sangue, senão você não consegue sobreviver. Então, o que a natureza lançou mão? Ela lançou mão de um reservatório de cálcio no organismo. E esse reservatório é exatamente o esqueleto. Então, se eu não tenho uma ingesta adequada de cálcio, eu começo a destruir o meu esqueleto ósseo. Porque eu vou buscar esse cálcio lá? Exatamente, para liberar o cálcio que ficou preso nesse osso, que ficou armazenado nesse osso, para que eu continue viva. E às custas disso, eu posso começar a ter osteoporose. Então, os meus ossos vão ficando mais frágeis se eu não tenho uma ingesta regular de cálcio. Então, ingerir cálcio é fundamental. Uma coisa que eu acho importante salientar, né, que a osteoporose, ela tem duas classificações principais, assim, são as primárias, né, que normalmente as primárias é das pessoas de mais idade, que é pelo envelhecimento natural, e as secundárias, que tem muitas causas hormonais, ou problemas na tireoide, distúrbios endócrinos que levam a maior absorção de cálcio e podem levar também a uma osteoporose mais cedo do que as pessoas de idade. Ou seja, uma pessoa com 30, 40 anos pode ter desenvolver... em decorrência de algum distúrbio endócrino, algum distúrbio... E como essa doença, a osteoporose, se instala e, em geral, ela não dá um sintoma muito claro, né? Um sinal de alerta claro, como é que fica essa recomendação? Então, muitas vezes, para a gente fazer uma densitometria. O primeiro sinal é a fratura, muitas vezes. A densitometria, ela deveria ser feita muito mais, deveria ser indicada quando a mulher entra na menopausa. Por volta aí dos 50 anos. 45, 50 anos de idade. Deveria fazer o primeiro exame para saber como é que está, porque com certeza, entrando na menopausa, ela vai ter uma perda muito maior dessa massa óssea. Então, é bom que ela já faça nessa época. Se tiver com a massa óssea baixa, ela tem que começar a fazer as coisas de prevenção. Então, o que é a prevenção? Sol, atividade física e ingesta de cálcio. Isso desde sempre, né? Ela deveria fazer isso. Mas se ela chega por volta dos seus 40, 45 anos de idade com essa diminuição da massa óssea já, é mais importante ainda que ela faça isso. Ela já vai saber que ela é um grupo de risco e ela já vai tomar as medidas necessárias, né? Você acabou de comentar sol. Por que o sol é tão importante na prevenção? Por causa da transformação da vitamina D. Então, o sol é muito importante
E é sol, muitas vezes sem protetor solar de um determinado horário, que é onde faz a conversão melhor. O grande problema é que esse horário, o melhor horário para tomar sol, é exatamente o horário em que você tem mais chance de ter câncer de pele, que é o horário em que o sol é mais quente. Então, meio-dia, esse é o melhor horário. Então, os dermatologistas ficam de cabelo em pé quando a gente fala em tomar sol. Posso imaginar. Você ganha uma coisa e perde em outra. Então, tem que achar esse equilíbrio. É verdade. E, na verdade, a vitamina D não é um medicamento caro. Nós não tínhamos no Brasil até pouco tempo atrás. Hoje em dia, a gente tem muita opção de vitamina D. Você diz vitamina D como suplementação. Como suplementação. Então, você tem gotinha, tem comprimido e vale a pena, muitas vezes, você se preocupar em fazer essa prevenção da vitamina D. A gente faz dosagem de vitamina D e vê que a quantidade de pessoas com baixa vitamina D é muito grande. A minha experiência no consultório é isso. Toda vez que eu olho, eu falo, exame muito alterado, eu vou olhar a vitamina D sempre baixa. Mas isso também é a vitamina D, por quê? Grande centro, a gente toma pouco sol, tem pouca chance? É isso mesmo? É uma pergunta ótima essa, né? Por que num país como o nosso, tão tropical, a gente tem baixa quantidade de vitamina D? Sim. E esses foram feitos trabalhos no Recife, foram feitos trabalhos no Sul, mostrando que existe uma diferença de vitamina D, da quantidade de vitamina D, mas ela nem é tão significativa assim. Quando você sai para caminhar, você prefere a sombra, né? Então você não toma sol. A gente sai de casa cedo, entra no trabalho, sai de carro, entra no trabalho, sai do trabalho quando já é noite. Então você também não toma sol. Então, na verdade, apesar daquele sol todo, você acaba se expondo muito pouco. E além disso, protetor solar também. Protetor solar também. Protetor solar a gente... Porque com protetor solar, então... Não absorve a vitamina D. Eu não consigo absorver. Entendi. Aliás, falando em transformação, já que nós falamos em vitamina D, o cálcio também é só por meio da alimentação? O melhor é por meio da alimentação. Quanto eu preciso ingerir? Existe uma referência? Existe dependendo da idade. Tá. Então, de 1.000 miligramas por dia, né? 1.500 miligramas, exatamente. Criança, 1.200 a 1.500 miligramas. Isso eu estou falando o quê? Quantos copos de leite? Boa pergunta. 3 copos de leite, um copo de leite, ou uma, mais ou menos desse tamanho, ou uma fatia grossa de queijo, ou um copo de iogurte, tem mais ou menos 300 miligramas de cálcio. Então, para eu ter a quantidade mínima necessária por dia, eu tenho que tomar uma média de 3 porções. Lembrar que existe alimentação que a gente chama de alimentação não láctea. Então, verduras, principalmente folhas verdes, elas também têm um pouco de cálcio, mas não é muito. Estou falando de espinafre, couve-flor. Isso. Só que para você conseguir só com isso, sem o leite, comer baldes. Então, ninguém vai conseguir comer a quantidade que precisa para conseguir ter a quantidade de vitamina D. Então, sem dúvida que leite e derivados é a melhor... Uma fonte rica de vitamina D. Então, mas vamos dizer assim, pelo menos alguns especialistas também preconizam que não, por favor, cuidado com leite e derivados, queijos amarelos, leite integral, em função do colesterol, né? Principalmente a pessoa que está envelhecendo. Então, como é que a gente faz isso? Tem o queijo branco, né? O queijo branco costuma ter menos fonte de colesterol do que o queijo amarelo. E funciona tanto quanto? Tanto quanto. A quantidade de cálcio é exatamente a mesma. Você tira a gordura, mas o cálcio, teoricamente, até tem mais espaço para ter cálcio. Então, o cálcio não é alterado nesses produtos. Tá. Já a gente continua logo depois do intervalo, tá bom? Tá bom. Não sai daí, a gente volta já.